Em janeiro de 2023, a ministra dos Esportes, durante uma entrevista, fez uma declaração dizendo que esportes não são esportes. E muitas pessoas ficaram muito indignadas, muito ofendidas com o que ela disse. Para quem não sabe, esportes, que é uma contração para esportes eletrônicos em inglês, são a organização de campeonatos de videogames no qual os jogadores e equipes de jogadores com patrocínios de empresas disputam para ver quem vai ser o vencedor e quem vai ser o campeão, em estruturas parecidas com aquelas presentes em disputas de campeonatos de esportes. Só que o que a ministra disse e que causou muita raiva, muita indignação de várias pessoas, talvez não seja o caso de provocar tanta indignação assim. Porque muitos pesquisadores e estudiosos de videogame concordam com a posição da ministra de que esportes não são esportes. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Por que esportes não se enquadraria como um esporte? E onde ele poderia se enquadrar e outras coisas que a gente pode pensar a partir dessa situação. Um dos primeiros argumentos e mais usados que apareceram para defender que esportes deveriam ser considerados esportes e por isso deveriam receber financiamentos e incentivos do Ministério do Esporte é que os videogames eles têm uma natureza e uma estrutura competitiva e lúdica igual ou similar ao dos esportes tradicionais como futebol, vôlei, xadrez e outros em geral. Só que essa premissa de que os videogames também têm uma natureza lúdica competitiva igual a dos esportes, ela por si só já é problemática e bastante frágil. O videogame por natureza é competitivo, isso não é uma verdade. Alguns videogames são competitivos e têm uma estrutura similar ou análoga à de outros esportes. Mas isso se trata de um recorte específico dentro de uma produção de videogames que é muito maior. Se a gente pegar obras de diferentes épocas, feitas para diferentes plataformas, sei lá, o Final Fantasy original lá de 1987, ou alguma coisa mais atual, como Life is Strange, nenhum desses dois exemplos que eu citei, como vários outros exemplos de videogame que poderiam ser citados, eu não citei aqui, tem uma estrutura competitiva. Então o videogame em si, ele não tem uma natureza competitiva ou se organiza ou se estrutura da mesma forma como os esportes. Alguns videogames têm essa estrutura e outras não. Se só alguns deles têm e outras não, essas características similares ou análogas do esporte não são características essenciais aos videogames. Elas fazem parte de um grupo específico de videogames. Então não dá para se partir do princípio de que automaticamente todo videogame é similar ou análogo ao esporte. Outro argumento que surgiu é que não, os esportes, ou seja, essas organizações no formato de ligas, de campeonatos, com disputas de equipes e de jogadores, esses sim são competitivos e se organizam igual esportes. Se eles são atividades lúdicas competitivas análogas aos esportes, então esses campeonatos de esportes devem ser considerados esportes. Só que daí a gente também parte de outra premissa que não é verdade. Se eu convidar meus primos pra gente jogar Street Fighter no modo versus aqui em casa, com a regra de que quem ganhar continua jogando e o que perder passa o controle, vai se criar um ambiente altamente competitivo. Só que nem por isso vai vir um representante do Ministério dos Esportes aqui na minha sala para declarar que o que a gente está fazendo é um esporte. Não é só porque existe uma estrutura lúdica e competitiva que automaticamente aquela prática vai se caracterizar como esporte. Usar essa característica como único elemento para definir se algo é um esporte ou não é ficar só na superfície. A questão é que tem uma grande diferença a partir da ideia de que os esportes, eles não têm dono. Não existe um dono do futebol, não existe um dono das regras do vôlei. Já os videogames, eles estão associados a grupos empresariais. Eles têm proprietários que têm o poder para determinar onde ele vai ocorrer, como ele vai ocorrer e quais são as regras. E algumas pessoas fizeram umas analogias tipo, mas nos esportes também é assim, no futebol tem a FIFA, por exemplo. Tá, mas é uma lógica completamente diferente. Existe a FIFA, que é uma grande organização, que é extremamente influente para determinar o que acontece ou não com o futebol, mas a FIFA ela não é dona do futebol. Eu posso organizar um jogo de futebol aqui com meus amigos e a gente não precisa da FIFA. Eu posso organizar um campeonato da minha rua com vários times sem eu precisar dar satisfação para a FIFA. Inclusive, eu posso organizar um campeonato do estado. Eu posso entrar em contato com vários times em diferentes cidades, criar uma associação e a gente montar um campeonato de futebol estadual completamente paralelo ao campeonato da FIFA e não tenho que dar satisfação nenhuma para eles, porque o futebol e os outros esportes, a prática deles em si é livre. E tem uma outra característica que é importante para os esportes, é que os esportes eles têm um elemento que é relevante, que é a ideia da prática comunitária.
eles têm uma função social. O esporte acontece com a participação de várias pessoas através de regras e convenções que não existe um dono, não existe um proprietário que determina como elas vão ser ou como não vão ser. Então elas podem ser organizadas e determinadas a partir do coletivo. Dá para se criar uma instituição, uma fundação, uma associação, se debater, criar uma convenção de regras em que todos concordem e se jogar e disputar um campeonato dentro dessas regras. E se eu não concordo, eu posso sair e criar uma outra instituição paralela para ter o campeonato sobre outras regras. Agora, se a gente pensar no videogame, o videogame funciona numa lógica completamente diferente. O videogame, ele tem um dono. O jogo em si, ele pertence a uma empresa, a história ali contada, os personagens, a linha de programação, o aparelho necessário para executar esse jogo, tudo isso é propriedade intelectual que tem um dono. Existe um proprietário que determina como aquilo vai funcionar e quais são as regras. Se eu discordar de como um jogo online funciona, eu não posso sair e fundar um campeonato paralelo porque o servidor, a programação, tudo é daquela empresa. Então eu posso criar um campeonato de futebol sem a FIFA, mas se eu criar um campeonato estadual de Smash Bros, no dia seguinte os advogados da Nintendo vão estar me processando, e com direito, porque eles são donos do Smash Bros, eles são donos do Mario e da programação do Smash Bros. E teve gente falando, não, mas o Estado deveria regular, tentar regulamentar como funcionam as disputas de esportes. Só que não tem como, porque a gente está falando de propriedade intelectual. Em todas as democracias capitalistas, o direito de propriedade intelectual é um direito básico fundamental, não tem como se abolir isso. A Nintendo é dona do Mario, é dona do Smash Bros, e eu não posso fazer um campeonato de Smash Bros sem a autorização da Nintendo, sem a participação da Nintendo, porque se eles descobrirem eles vão me processar, e eles vão. E eu vou perder porque é propriedade deles. Eu não posso usar essas propriedades de qualquer jeito, porque são propriedades e marcas registradas. E o Estado não tem como regular como funciona uma atividade dessas, um campeonato de esportes, porque são propriedades privadas de uma empresa privada fazendo uma atividade que é de natureza privada. O único jeito de se criar uma regulação dos esportes é se vocês fizerem uma revolução socialista, estatizar a Nintendo e desapropriar o Mario. Mas enquanto isso não acontecer numa democracia capitalista, essa possibilidade não existe. Então o ponto relevante é que os esportes em geral, o futebol, o vôlei, o ioiô, o peão, o xadrez e o dominó, eles são produtos culturais que eles não têm dono. Eles são domínio público e eles têm uma função social e um valor comunitário que os esportes não têm, porque na verdade todo grande campeonato de esportes, ele não é uma atividade comunitária, ele não é uma atividade com função social, é um grande evento de marketing. Por que uma empresa dona de um jogo se organiza junto com outras empresas numa grande estrutura para fazer um grande campeonato de um jogo específico? Porque aquele campeonato daquele jogo específico é uma propaganda. Então todo grande evento de esportes é um evento de marketing. Tá, mas podem falar, mas no futebol também tem marketing. Sim, tem marketing, mas não necessariamente. É possível fazer um campeonato de futebol totalmente independente, mas é possível fazer um campeonato de futebol com patrocínio. E daí vão estar lá os patrocinadores, eles pagam para financiar aquilo e vão querer suas marcas lá sendo ostentadas para tentar influenciar as pessoas que estão assistindo aquela partida para consumir seus produtos. Mas ainda assim, num campeonato de futebol, o público vai principalmente para ver o jogo de futebol em si, que é um bem coletivo de domínio público e que tem uma função social e um valor comunitário, e tem aquelas propagandas ali em volta tentando se aproveitar desse bem público e desses valores comunitários para tentar vender as coisas deles. Agora, no caso dos esportes, não, porque a empresa que é dona daquele videogame, ela organiza aquele evento principalmente para fazer marketing daquele jogo, para vender aquele jogo. Então, o marketing é o objetivo principal daquele evento e tem todos os jogos, os jogadores e as equipes lá disputando entre elas, mas a empresa está visando primeiro o marketing e essas disputas, esses jogadores são instrumentos, são ferramentas para elas fazerem o marketing do produto. Então, diferente no esporte convencional, que o esporte em si, o conjunto de regras e atividade é um bem público, em que as atividades de marketing estão ali rodeando para tentar se aproveitar daquele evento, no caso dos esportes, a atividade de marketing é o objetivo principal. A empresa organiza aquele campeonato para vender o jogo. E deixa as pessoas jogarem, deixa os participantes participarem e competirem e tal, porque precisa deles para fazer aquele evento para vender o jogo. Então aquilo ali é um evento organizado por uma empresa privada para vender um produto específico que é deles, e eles usam essas competições para ajudar a fazer esse marketing. E daí que não faz o menor sentido querer que o Ministério dos Esportes considere esportes um esporte para colocar lá incentivo fiscal do governo, porque aquilo é uma atividade de marketing, não é um patrimônio público, não é um bem público, não é algo com uma função social ou com um valor comunitário. É uma grande empresa fazendo uma grande ação de marketing que, por acaso, tem competições de jogadores
mas cujas regras pertencem a uma empresa e essa empresa determina, organiza e faz aquilo como ela quer. Então um campeonato de esportes, mesmo que tenha participação de vários jogadores, vários inscritos, diferentes equipes, em essência ela é uma atividade privada de propaganda. Não cabe aqui o Estado pegar dinheiro público, investir esse dinheiro dentro de uma atividade cuja função principal é fazer propaganda para uma empresa vender um produto privado e obter lucro privado. E é por isso que o Ministério dos Esportes vai se negar a reconhecer esportes como esporte, é uma atividade privada. Não é função do Estado investir dinheiro público numa atividade privada. Óbvio que o Estado não vai proibir os esportes de acontecerem. Uma atividade privada, se as empresas querem se organizar, se as pessoas querem concorrer e querem ir lá e jogar e competir, elas são livres. Mas o que não faz sentido é exigir incentivo público, dinheiro público, investidos nessas atividades que são de natureza privada. Porque quando essas empresas elas investem nessas práticas de esporte, tem um problema aí que alguns teóricos que falam sobre economia, principalmente esse pessoal que discute sobre a uberização de várias atividades econômicas, que vai falar que algo parecido se aproxima e acontece ali no contexto dos videogames. E muito está relacionado com uma prática que já há alguns anos anda por aí, que se chama da gamificação. Vários grupos empresariais já se apropriaram dessa narrativa da gamificação, dessa prática da gamificação, que consiste em transformar várias atividades do dia a dia, do cotidiano, em elementos lúdicos, mas com algumas finalidades que são um tanto escusas. Por exemplo, empresas que estabelecem essas práticas da gamificação no ambiente de trabalho. Então as atividades de trabalho, elas recebem toda uma carga lúdica, com regras, com brincadeiras, com competições internas, que tem como objetivo fazer com que a atividade de trabalho pareça um jogo, se torne algo divertido. Mas o objetivo disso é fazer os empregados trabalharem mais sem perceber que estão trabalhando. Então tem um objetivo aí em transformar a atividade de trabalho em algo divertido, em um jogo, em uma brincadeira, em uma disputa, para meio que tensionar o limite que separa o que é trabalho e o que é lazer e diversão de um sujeito. E ao tensionar esse limite, faz o sujeito trabalhar mais sem perceber que está trabalhando mais. Então se antes tinha ali um contrato de trabalho que o sujeito trabalha 8 horas por dia, ele vai lá, entra na empresa, tem essa responsabilidade e os compromissos com a empresa, trabalha nas atividades, chegou o final do dia, termina, encerra o expediente, ele vai para casa e ele não deve responsabilidade para a empresa e é o tempo dele para ele fazer as coisas que ele quer, inclusive se divertir. Quando tu transforma o ambiente de trabalho numa diversão e coloca ali regras que os empregados competem entre eles, porque eles vão ganhar prêmiozinhos, então eles são motivados a trabalhar mais, a cumprir metas e tal, se transforma aquilo num jogo para eles não perceberem que estão trabalhando, parecer que estão brincando, e eles se dedicarem mais ao trabalho, inclusive porque eles estão competindo, porque eles vão receber prêmios até quando eles não estão no horário de expediente. E a mesma coisa acontece no inverso, pegar aquelas atividades e aquele tempo que era para o lazer, que era para a diversão, que era para o descanso do sujeito, e quando ele não está trabalhando, incentivar ele a transformar aquilo também em um trabalho. Então vamos pensar num sujeito que ele trabalha, no tempo do emprego dele, ele trabalha as 8 horas por dia, e no tempo de diversão dele, ele gosta de jogar videogame. Como ele gosta de jogar videogame, e ele vê aí que tem várias pessoas que produzem conteúdo baseado em videogame através de streamers, através de canais da internet, inclusive como o YouTube, ele vê aí uma oportunidade de fazer uma renda extra. Ele já joga videogame, ele pode criar um canal, monetizar o canal e jogar esse videogame. Enquanto ele joga videogame, ele tem um ganho extra que vai complementar a renda dele. Só que as plataformas de streaming e de divulgação de conteúdo na internet, elas funcionam a partir de algoritmos que têm algumas regras que não são necessariamente justas. Então, conforme ele for jogando, ele vai perceber que tem alguns jogos de marcas específicas, de gêneros específicos, que as plataformas dão mais visibilidade que outros. Como a gente sabe que a vida está difícil atualmente, e o sujeito vê ali uma opção de complementar a renda, ele vai acabar sendo influenciado pelas plataformas e pelo modo como o conteúdo é distribuído pelos algoritmos a focar em jogos que recebem mais visibilidade das plataformas para acessar um público maior e ter uma renda maior. Então, com o passar do tempo, ele vai acabar cada vez jogando mais, não os jogos que ele queria jogar, que ele gostava de jogar, mas pensando nos jogos, quais são os jogos que dão mais público, quais são os jogos que a plataforma dá mais visibilidade. E daqui a pouco, aquela atividade de jogar videogame, que era a atividade de lazer dele, que era a atividade de diversão, não é mais uma atividade de lazer.
Não é uma atividade que ele tem liberdade para se divertir. É uma atividade que ele não pode jogar os videogames que ele queria, mas ele tem que jogar aqueles videogames que ele sabe que vão receber mais visibilidade, para ele ter mais visualizações, para ele ter um retorno financeiro maior. O tempo de trabalho dele, ele continua trabalhando, e o tempo de lazer dele vira uma outra jornada de trabalho, no qual ele não pode mais fazer tudo aquilo que ele queria, ele tem que jogar dentro das determinações dos algoritmos, que vão influenciar ele para escolher quais jogos ele vai jogar e não vai jogar, e aquilo deixa de ser uma diversão e ele deixa de ter a liberdade para jogar o que ele quer, que ele vai acabar jogando aquilo que ele precisa jogar. E isso faz com que esse sujeito que tinha esse tempo de diversão crie uma segunda jornada de trabalho que funciona pela mesma lógica da primeira jornada de trabalho, porque ele vai estar lá produzindo para uma grande empresa, que é a dona da plataforma, que é a dona do Twitch, que é o dono do YouTube, que vai ficar com a maior parte do lucro que ele vai produzir e vai repassar para ele só uma parcela pequena daquele valor e que vai influenciar ele nas escolhas do que ele vai jogar ou não. Então ele está trabalhando no trabalho dele e ele aqui está sendo trabalhando por uma outra empresa que fica com a maior parte do lucro que ele gera, reproduzindo toda a lógica capitalista que existe no mercado de trabalho, reproduzindo nesse modelo de jogar videogame na internet. Então tem uma outra finalidade aí nessa estrutura de se criar esses esportes, é de criar todo o imaginário do pro player, daquele jogador de videogame profissional. Porque quando se tem um incentivo para criar esses jogadores de videogames profissionais, tanto esses jogadores que jogam em equipe, que vão participar desses campeonatos aí de esportes, como do jogador do streamer, é pegar esses sujeitos que antes trabalhavam num determinado período dentro das leis trabalhistas e tinham um tempo livre, é condicionar eles a pegar esse tempo livre deles de diversão, de cultura, e transformar essa atividade que antes era livre, que era uma atividade cultural, que era uma atividade de entretenimento, numa segunda jornada de trabalho que vai gerar lucro para alguma outra empresa que vai explorar essa atividade do mesmo jeito que qualquer outra empresa explora a atividade de trabalho de um empregado. Então, quando se fala, os esportes são iguais os esportes porque eles também se organizam como os esportes, isso é furada, isso não é verdade. Faltam nos esportes várias características que são essenciais para definir um esporte. Os esportes, eles são de domínio público, eles têm função social e eles têm valores comunitários. Os esportes não têm nada disso. O que os esportes têm em comum com os esportes tradicionais é a forma de organização como espetáculo. O que aconteceu foi que vários empresários e investidores olharam para o videogame, viram que, tem um pessoal jogando videogame. E se nós organizarmos isso num espetáculo, da mesma forma como se organiza esportes como espetáculos, dá para transformar isso num investimento econômico e tirar lucro do fato de que pessoas gostam de jogar videogame. Então, os esportes são videogames que se organizam na forma de espetáculo por grandes empresas que têm um controle total de gerenciamento de como eles acontecem. Da mesma forma que essas empresas também organizam esportes tradicionais como espetáculo, só que os esportes tradicionais têm vários elementos, como essa questão de eles serem de domínio público, como essas funções sociais que estão fora do controle das empresas. As empresas não conseguem controlar totalmente os esportes, porque eles não são donos dos esportes praticados, eles só podem investir, mostrar como espetáculo para tentar arrecadar em cima. Agora, no caso dos esportes, as empresas são donas das regras, são donas dos jogos em si. Então a semelhança que os esportes têm de verdade com os esportes tradicionais é na forma como se organizam como modelo econômico, como grandes empresas podem transformar em espetáculos para transformar aquilo numa atividade econômica da qual elas vão ganhar dinheiro. Mas no resto, no fato de serem bens de domínio público, no fato de ter uma participação comunitária, isso aí tudo vai pro saco nos esportes. Então tem o interesse dessas empresas de mostrar os esportes como se fossem equivalentes aos esportes tradicionais para conseguir transformar numa atividade econômica e tirar dos esportes o mesmo dinheiro que eles conseguem arrecadar com os esportes tradicionais. Mas a forma de organização interna é completamente diferente. E tem outro critério que é um pouco mais complicado, que é o quanto agentes ultraconservadores da extrema-direita estão infiltrados nos meios dos esportes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a dissertação do Pedro Paiva, que ele fala sobre muito do que eu falei aqui e sobre todo um contexto político da produção do videogame. O Pedro é educador na área das artes, ele é desenvolvedor de videogame independente e apesar dele negar, ele também é artista. E vocês talvez conheçam o trabalho dele porque ele é o criador daquele gif do Mario beijando o Sonic. E nesse trabalho ele discute bastante sobre essa influência da extrema-direita dentro do imaginário gamer. Então eu vou deixar o link ali e recomendo que vocês leiam. Mas para dar um exemplo mais conhecido aqui é o caso do Steve Bannon. O
cara da mídia ultraconservadora que foi articulador da campanha do Trump, e depois os Bolsonaro se aproximaram dele e ele foi articulador da campanha para a presidência do Bolsonaro aqui no Brasil. O Bannon é um cara que está extremamente infiltrado nesse contexto dessa cultura gamer, e de várias formas. Lá nos anos 2000 ele tinha uma empresa em que a sede ficava em Hong Kong, em que ele contratava empregados por salários baixos, em condições de trabalho péssimas, para ficar jogando o World of Warcraft. E esses empregados jogavam por horas e horas com baixos salários para farmar itens que depois a empresa do Bannon vendia a preço de dólar do mercado internacional. Então ele tinha esses empregados que ele contratou em Hong Kong justamente para não ter que pagar direitos trabalhistas, para conseguir juntar itens raros que depois ele vendia para jogadores. Teve todo um problema. A Blizzard depois começou a derrubar as contas que estavam vinculadas com essa empresa, com essa prática, porque toda a estrutura do modelo capitalista acabou sendo transportada para dentro do videogame, porque tinham jogadores que não jogavam nada, mas eles tinham dinheiro e pagavam pelos itens que a empresa do Bannon tinha farmado. E depois ali em 2012, quando o Bannon assumiu ali a Breitbart News, aquele veículo de imprensa ultraconservador de qual ele virou o presidente e que dava várias notícias falsas, ele começou a entrar na área da tecnologia, falar sobre videogame, e ele contratava pessoas para fazer reportagens ultraconservadoras dentro de publicações voltadas para jogadores de videogame. Então teve toda uma organização, teve toda a construção ali na época do Gamergate, que é o equivalente no videogame do Comicgate, que era um movimento dentro dos videogames, que era contra feminismo, contra diversidade, e o objetivo do Bannon era fazer todo um conteúdo sobre videogames voltado para o público jovem e intencionalmente meter nesse conteúdo valores ideológicos ultraconservadores, cheios de alto preconceito contra minorias étnicas, contra feminismo, contra diversidade, para influenciar justamente as crianças e adolescentes que jogavam videogame e fazer eles virarem jovens conservadores para votarem no Trump. E não é à toa que depois que o Bannon começou a participar da organização da campanha do Bolsonaro, o Bolsonaro fez toda uma construção de imagem para se aproximar do público jogador de videogame. Se pegar declarações do Bolsonaro mais antigas, ele dizia que videogame era uma coisa horrível, baseado em todos aqueles preconceitos sobre videogame. Videogame, quem joga videogame vira violento, vai querer dar tiro nas pessoas, vira criminoso, é satanista e todas essas bobagens. Depois que o Bannon começou a participar da campanha dele, mudou todo o discurso do Bolsonaro e ele começou a fazer vários acenos para os jogadores de videogame, fazer a redução e isenção fiscal e outras coisas, porque fazia parte da metodologia do Bannon de organizar a campanha eleitoral, que ele fez na campanha do Trump e que depois ele incentivou o Bolsonaro a fazer também, é se aproximar dos jovens que gostam de videogame e colocar conteúdo ultraconservador e fascista nesses conteúdos feitos para jovens jogadores de videogame, para fazer eles virarem adultos também ultraconservadores. E o Bannon e outros grupos que trabalhavam junto com eles nesse Gamergate, eles vão começar a se aproximar e financiar várias equipes de jogadores de esportes para conseguir a simpatia do público que gosta de videogame para esse conteúdo deles. E para construir uma imagem de que o gamer de verdade é aquele gamer que é muito macho. Videogame é coisa de homem, mulher não deve estar no videogame, videogame não deve falar de minorias, o videogame não deve falar nenhum tipo de diversidade. Obviamente que não é todo mundo que está associado com esportes que automaticamente é conservador, que automaticamente é fascista. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sim que existem grupos específicos ultraconservadores que eles atuam pelos bastidores desses eventos de esportes. E eles estão lá para fazer propaganda ultraconservadora. E muito ela dá certo, porque tem muitos grupos de gamers que têm essa identidade do gamer como um homem que não gosta de diversidade e que videogame não fala sobre política. Inclusive eles são até bastante negacionistas, por exemplo. Não faz muito tempo teve uma pesquisa que concluiu que quase metade do público que joga videogame atualmente são mulheres. Só que esse pessoal ele começava a negar, não, isso é mentira, não se pode acreditar nessas pesquisas, né? Isso é a falsa mídia sabotando e manipulando, porque eles não viam mulheres jogando videogame, só que tem um monte de mulheres que jogam videogame online e elas jogam com perfis e personagens masculinos para evitar assédio. E obviamente que essas mulheres elas não vão participar desses grupos de jogadores de videogame conservadores que acham que videogame é só para homem, porque lá só vão encher o saco delas. Então não é que não existam mulheres que joguem videogame, é que esses caras eles não veem as mulheres que jogam videogame, porque as mulheres que jogam videogame não querem entrar nos mesmos círculos e nas mesmas bolhas que eles estão, porque eles são um saco. Então é por isso que muitos pesquisadores e muitos estudiosos de videogame
concordam com a posição da ministra que esportes não são esportes, eles são outra coisa, eles são uma atividade de marketing. Então a gente pode dizer com uma certa segurança que, de fato, esportes não são esportes, eles são outra coisa. E não é questão de preconceito, de desvalorizar o videogame desses pesquisadores, ou mesmo eu estou sendo preconceituoso, eu estou desvalorizando o videogame. Eu jogo videogame desde os 4 anos, eu escrevi uma tese de doutorado num programa de pós-graduação em artes visuais, em que eu trato o videogame como um produto artístico equivalente a uma pintura ou uma escultura. Não é uma questão de desvalorizar o videogame, mas sim é de que os esportes, em específico, como eles se organizam como atividade de marketing e como atividade de exploração econômica, eles não são esportes porque eles não são públicos, eles não têm uma finalidade que é comunitária. Então não cabe ao Ministério dos Esportes e ao governo investir dinheiro nesses esportes. Mas não quer dizer que não é função do governo falar de videogame, tratar de videogame ou de investir em videogame. Mas não é tratar o videogame como produto de marketing. Se cabe ao Estado falar de videogame, então é tratar o videogame como produção cultural. Não cabe ao Ministério dos Esportes se meter em videogame, mas cabe ao Ministério da Cultura se meter em videogame. E tratar o videogame não como uma oportunidade de grandes empresas meterem propaganda ali e enfiar propaganda para os jovens. É tratar o videogame como um produto artístico, como um produto cultural. Então existem outras formas do governo investir em videogames que não sejam investir em esportes. Por exemplo, em vez de pegar esse dinheiro e dar para esportes, que é pegar esse dinheiro e dar para um evento de marketing de uma empresa para ela ganhar mais dinheiro, é pegar esses recursos e investir em coisas como arcades públicos. Imagina as casas de cultura. Várias cidades têm casas de cultura. Imagina lá reservar uma área dessa casa de cultura e botar lá arcades públicos, gratuitos, que qualquer um pode chegar e jogar. E dá para tratar esses arcades, por exemplo, do mesmo jeito que se faz com exposições de arte, que ficam exposições temporárias, tem um tempo lá que ficam vários quadros, depois de tantas semanas trocam e entra outras, dava para fazer isso com arcades, coloca arcades lá, com alguns jogos, podem ter temática, sei lá, 2 semanas só jogos de luta, depois as próximas 2 semanas só jogos de corrida, e deixa aberto para o público. Isso vai ser muito mais democratização do videogame do que pegar esse dinheiro e investir em esportes, que é um jogo que só jogadores profissionais financiados por empresas participam para fazer propaganda para outras empresas. Colocar dinheiro público em esportes é dar dinheiro para iniciativa privada, sem trazer nenhum benefício comunitário e social, e sem fazer o videogame ser acessível para as pessoas que não têm acesso ao videogame. Agora, se em vez disso a gente pegasse dinheiro e fizesse arcades públicos em várias cidades, daí sim ia democratizar o videogame. Pessoas que não têm acesso ao videogame iam poder lá jogar, iam poder conhecer coisas, ia se criar todo um espaço em que as pessoas iam poder interagir entre elas enquanto jogam videogame. E iam fazer essas pessoas que não vão em casas de cultura ir lá para jogar videogame e já ver outra coisa. Bah, tá passando um filme, tá tendo uma exposição, estão tocando uma apresentação musical. E esse pessoal que gosta de videogame pode acabar conhecendo outras formas de expressão artística. Só que para defender esse tipo de proposta, o sujeito ele tem que superar o sonho capitalista. Sabe aquele sujeito que é pobre e que defende o capitalismo? Porque apesar de ter muita gente pobre no capitalismo, existe 1% de chance de uma pessoa se tornar rica e esse sujeito acha que ele é o que vai se tornar rico. Então tudo bem ter um monte de pobreza, porque ele está acreditando que um dia ele vai ficar rico sozinho e os outros vão ficar pobres, mas não importa, o importante é ele. E por isso o capitalismo é bom, porque ele dá a chance de uma pessoa entre milhões se tornar rico. Querer que o governo invista em esportes é uma reprodução desse sonho capitalista dentro do contexto do videogame. Não é o sujeito querer que o governo invista dinheiro no videogame, criando espaços públicos em que várias pessoas que não têm acesso ao videogame possam jogar videogame. Esse sujeito ele já tem o videogame dele em casa, então para ele não faz diferença ter um arcade público porque ele já joga em casa quando ele quiser. E ele prefere que o governo pegue esse dinheiro e invista em esportes porque ele tem o sonho de que um dia ele pode se tornar um pro player. E para ele se tornar o pro player, dane-se se o resto do mundo não vai ter acesso ao videogame. O que importa é o sucesso dele como pro player. Isso é a reprodução desse imaginário do sonho capitalista na estrutura do videogame. Em vez do governo investir dinheiro para ajudar talvez uma pessoa a se tornar um pro player, enquanto ela dá esse dinheiro para empresas ricas ficarem mais ricas, pega esse dinheiro e investe nos arcades públicos. Faz as pessoas que não têm acesso a videogame poder jogar videogame. Cria espaços culturais em que as pessoas podem jogar videogame, interagir umas com as outras, conversar sobre videogames. Por hoje era isso. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a dissertação de mestrado do Pedro Paiva, que trata de vários temas que eu falei aqui no vídeo e aprofunda mais em vários outros.
Quero agradecer aos apoiadores do canal, porque graças aos apoiadores do canal que eu tenho mais tempo para fazer mais vídeos. E vocês que ainda não apoiam, eu convido para dar uma passada lá na campanha do Apoia-se do Ilha Kaiju. Vocês podem doar qualquer valor que vai me ajudar bastante a manter o canal e a produzir vídeos numa frequência maior. Peço que quem gostou do vídeo aperte no gostei, compartilhe com os amigos. Quem não gostou do vídeo, eu peço que compartilhe com os inimigos. Quem odeia gamers pode compartilhar com os gamers só para irritar eles. Quem conhece gamers que não são babacas e que acham que vão aproveitar esse vídeo, vocês podem compartilhar com eles também. E obrigado e até o próximo vídeo.